Amém? No nome de Jesus. Abra comigo, por gentileza. Antes de entrar no tema aqui dessa noite, eu quero falar de um ponto muito importante que tem incomodado o meu coração e que vai trazer também um incômodo para o seu, no nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 9, diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, e assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou, diga comigo, resgatou. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Aliás, do reino do seu Filho amado. A outra versão diz, do reino do Filho do seu amado. Nele temos a redenção e o perdão dos pecados. Eu creio que essa carta aqui foi escrita para novos convertidos. Para irmãos que estavam começando a sua carreira, o seu chamado e o propósito que Deus tinha para a vida deles. E eu tenho compartilhado esses dias com algumas pessoas, e hoje, particularmente hoje à tarde, né, que eu compartilhei hoje pela manhã algumas coisas, mas hoje à tarde Deus clareou ainda mais ao meu coração. O Ismael citou aqui que nós tivemos nesses últimos dias aí, eu estou com a lista dos nomes aqui, pessoas que aceitaram Jesus. Mais de 60 pessoas aproximadamente entregaram a vida para Jesus. E isso é lindo, é maravilhoso, só que me trouxe uma preocupação. E aqui Paulo está dizendo aqui, ó, por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. São aqueles nomes que estão ali naquela urna, são as pessoas que quando estão aqui no culto, nós nos alegramos, né? Celebramos, quando o pastor faz um apelo, a pessoa entrega a vida para Jesus, vai lá para a salinha, tudo isso é maravilhoso. Muitos são amigos nossos, muitos são pessoas que nós conhecemos, mas a preocupação que veio foi exatamente o que acontece no mundo espiritual. Só para você entender, falava isso com um casal de amigos ali na entrada hoje, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, acontece exatamente o que está aqui nesse texto de Colossenses, que eu só estou introduzindo aqui para a gente pensar juntos e começarmos a tomar uma atitude diferente em relação a cuidar melhor dessas pessoas, né? Verso 10 diz assim: para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então está dando aqui algumas dicas de como deve viver um novo convertido, ou seja, todo cristão. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos e com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança. O novo convertido precisa ter o quê? Perseverança. Para pensar um pouco. Se você não perseverasse, você estaria aqui hoje? Responde para mim. Se você não perseverasse, você estaria aqui hoje? Se você que já tem um tempo de vida cristã, tem sido uma batalha grande, né, para você permanecer firme, imagine um novo convertido. E vocês vão ver literalmente o que acontece no mundo espiritual acerca dessa verdade que eu estou compartilhando com vocês, e vai aumentar aqui a nossa responsabilidade, e não só isso, o nosso compromisso de orar pelas pessoas. Olha como é importante isso, e eu quero dar isso como palavra no seu coração, que eu sei que vai gerar no coração de alguns um constrangimento para interceder, como nós temos feito com essa lista que tem nas minhas mãos aqui. Então, diz assim, e darão graças, verso 12, ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos. Quando uma pessoa, pelo Espírito Santo, ela é convencida, não é pelo pastor Marcos, nem pelo Ismael, por ninguém. Ela é convencida pelo Espírito Santo, após ouvir a palavra de Deus, a se render a Cristo,
Essa pessoa, Deus está dizendo assim, ó, você é digno de participar da herança dos santos na luz. Por quê? Olha só, verso 13. Pois ele nos resgatou, diga comigo, resgatou, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, seu Filho amado. Ou seja, essa pessoa ela sai do reino das trevas. As trevas ficam contentes? Hã? Você foi arrancado, deixa eu dar essa boa notícia para você. Você foi arrancado do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz. Aconteceu isso com você? Com quantos aqui aconteceu isso? Com quantos não aconteceu nada? Então tá bom, eu vou repetir. Quantos aqui foram arrancados? Você tem essa consciência que você foi arrancado do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz? E para o reino das trevas você não volta mais? Olha que importante isso. Porque essa consciência de que nós fomos arrancados do reino das trevas nos capacita a viver, você vai ouvir a mensagem aqui hoje, a viver de uma maneira diferente. Como diz aqui o texto, de uma maneira digna. E não só isso. Você foi considerado digno de participar da herança dos santos da luz. Ou seja, Deus mudou de uma tal maneira a sua mente, o seu coração, e gerou em você a dignidade de participar do reino de Deus. Agora, olha que interessante. Você foi arrancado do reino das trevas. Então, você se tornou inimigo das trevas. Você tem que ganhar essa consciência. Você é inimigo das trevas. Agora, você não tem mais parte com as trevas. Você pode dizer isso para mim? Fala assim, olha, eu não tenho mais parte com as trevas. Vamos falar de novo, só para gerar convicção. Diga assim, eu não tenho mais parte com as trevas. Pronto. Você tem essa consciência. Porque nessa consciência você vai literalmente saber que você está na contramão do sistema. Voltando aqui aos novos convertidos, então imagine, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, no calor do ambiente, né, de graça, de unção que o Pai prepara para nós, essa pessoa, quando ela sai ali fora, ela está literalmente entrando numa guerra e ela não sabe. É por isso que a gente leva ela na salinha ali, conversa com ela, certo, Ismael? Faz algumas declarações sobre a vida dela, mas a partir daí é um bebê que nasceu e que precisa ser cuidado. Olha que forte isso. Então, essa preocupação veio no meu coração, porque são 60 pessoas, são 60 bebês. Muitos deles vão no encontro Vida Vitoriosa, né? E temos que literalmente monitorar essas pessoas, no sentido de cuidar delas. E levá-las à consciência, esse texto mesmo, leva você a ajudar a pessoa a entrar nessa consciência. Olha, você entregou sua vida para Jesus. Você tem consciência do que aconteceu com você? Porque o Pai tem me dado o privilégio. Lembra daqueles irmãos que eu tive o privilégio de encontrar na praia? Desse grupo, 7 vão no encontro Vida Vitoriosa. Para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho tido um encontro com alguns deles e dando essa consciência. E eles estão dando passo sem se precipitar em nada. Estou passo a passo, falando, tirando dúvida, conversando, orientando. Porque é assim que a gente tem que fazer com um novo convertido. E eu falei hoje pela manhã, você não pode também exigir de um novo convertido que ele tem que mudar tudo do seu jeito. Porque nem nós mudamos em tudo ainda. É verdade ou não é? Mas esse cuidado, esse zelo, você não pode pegar uma criança, nasceu e dar ela feijoada. Pode? Não. O novo convertido é a mesma coisa. Nós temos que ter paciência, só que nós temos que ser mais intencionais. Como é que eu sou intencional, pastor? Durante a semana, você pergunta como é que está. Durante a semana você vai perguntando se tem alguma necessidade. Se possível for, marca para tomar um café. Né? No dia do amigo, trazemos muitos amigos. Então nós temos que monitorar esses amigos no sentido de cuidar deles. É o mentoreamento, é o discipulado, é o cuidado com as pessoas nesse sentido. Porque ele não sabe ainda como andar.
Mas aqui, se você pegar esse texto que eu li para você aqui, de Colossenses, do verso 1 até o verso 13, dá uma consciência, né, e orientações básicas para um novo convertido. Então, o que nós temos que fazer sempre? Orientar as pessoas na palavra. E se a pessoa tiver que mudar alguma coisa, ela vai mudar por causa da palavra. Você quer colocar a sua vida, né, numa linha, num propósito? Procura na palavra. O que você está fazendo, aliás, o que você fazia, o que você tem que fazer hoje. Na palavra tem todas as orientações. Quantas orientações? Todas. Está claro isso, meus irmãos? E aí, quando você for orientar um novo convertido, aí você vai nas Escrituras e mostra a luz da palavra, com todo amor, carinho, respeito. Não faça nada goela abaixo. Eu não gosto de nada goela abaixo. Amém? Eu aprendi desde o início da minha conversão, faça aos outros, Mateus capítulo 7. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Amém? Você quer ser bem tratado? Trate bem as pessoas. Quer ser bem orientado? Oriente bem as pessoas. Como a gente sempre fala aqui, né, André? Com amor e carinho. Com o quê? Amor e carinho. Você chega numa pessoa e fala assim, olha, você crê que eu te amo? Essa é a dica. Aí com amor e carinho você fala para a pessoa para corrigir determinadas situações. Pronto. Pesa? Não. E a pessoa vai ver verdadeiramente que você a ama. Repreenda, ó, a Bíblia diz assim em Provérbios, repreenda o sábio, ele vai te amar. Repreenda um tolo, ele vai te odiar. Olha que forte. Ou seja, quando você dá um conselho para um sábio, ele vai te amar pelo conselho que você deu. Agora, se você der um conselho para um tolo, ele vai te odiar. Por quê? Ele não tem coração para obedecer. Nós vamos ver isso já aqui à luz das Escrituras, no nome de Jesus. Então, se você conhece alguma pessoa que entregou a vida para Jesus, eu queria desafiar o seu coração, meu irmão, minha irmã. A essa semana você fala assim, olha, aquele dia você entregou a vida para Jesus e nasceu aqui uma preocupação no nosso coração. O pastor compartilhou conosco e eu quero saber como é que você está. Porque depois que ela entregou a vida para Jesus, ela foi arrancada do reino das trevas e foi transportada para o reino da luz. Amém? Isso é lindo. Só que se ela não for cuidada, o estado que ela estava fica pior. Dá para entender isso? O estado que aquela pessoa estava fica pior. Por quê? Ela tomou uma atitude, virou um bebê, se ninguém cuidar, ela morre. Está claro isso? Então tá bom. Caminhando aqui, vamos para aquilo que o Pai quer nos ensinar. Nós estávamos compartilhando essa semana. A projeção está aí, né, filha querida? Nós compartilhamos aqui essa semana passada, sobre fortalezas. E eu fui aqui inspirado, aqui, motivado a continuar esse assunto de uma maneira mais sucinta para você entender o que nós desejamos aqui, que você venha crescer. Porque como eu falei aqui do novo convertido, né? O novo convertido, ele ouve a palavra, ele é despertado, mas precisa aprender sobre espírito, alma e corpo. Que muitas vezes alguns sentimentos governam a nossa vida e a gente nem sabe direito como lidar com essa situação. E hoje a gente vai ser um pouco mais sucinto para falar sobre espírito, alma e corpo. Próximo slide, por gentileza. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Você pode repetir comigo? Espírito, alma e corpo. Isso aqui é tão claro, você vai ter uma clareza tão grande sobre esse assunto. Então, o espírito comunica-se com Deus e o lugar da habitação do Espírito de Deus é no nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, olha que interessante, ninguém é convencido se não for pelo Espírito Santo. E quando você é convencido pelo Espírito Santo, você nasce de novo. E você ganha um espírito novo. E esse espírito novo é que vai te capacitar a viver na vida cristã.
Por isso a importância da gente sempre estar checando isso no nosso coração. Será que eu nasci de novo? Será que eu tive uma experiência real com Jesus? Será que foi só as emoções que tomaram conta? Ou eu fui convertido ou fui convencido? E você vai ver aqui a maneira pelo qual a gente pode checar isso. Então, a alma é a mente, as emoções, a vontade, o nosso jeito de ser. Então, as nossas emoções, nossa alma, nosso jeito de ser, cada um tem o seu jeito. Jesus não veio para mudar esse seu jeito de ser, mas veio para transformar aquilo que não combina com as Escrituras. Amém? Olha que lindo isso. Que Jesus usa tudo, ele não dispensa nada. Então, o corpo é onde estão os 5 sentidos e o contato com esse mundo. Então, espírito, alma e corpo. Eu tenho um espírito que move uma alma, que move um corpo. Você pode repetir comigo? Eu tenho um espírito que move uma alma e que move um corpo. Está claro isso, irmãos? Então tá bom, vamos caminhando aqui. Somos livres, mas o que impede a vida de fluir? Ou seja, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, conhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós estamos livres. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas por que a gente não flui como nós deveríamos fluir? Porque muitas vezes a pessoa está vivendo um tempo na vida cristã, daqui a pouco ela começa a ficar triste, parece que dá um desânimo. O que acontece? E olha que interessante, porque nós somos regenerados no nosso espírito. Porém, a nossa alma precisa ser trabalhada. São coisas que, com o longo do tempo, vai tomando conta das nossas emoções, nossos sentimentos, e muitas vezes nós não sabemos como lidar. É por isso que o encontro Vida Vitoriosa, que a gente insiste nesse sentido aqui, não é um encontro que vai mudar totalmente a vida, não. Ele vai dar para nós ferramentas que vai ajudar você a viver uma vida mais intensa, ou seja, uma vida mais frutífera, uma vida cheia de frutos. Por quê? Lá no encontro é onde Deus vai literalmente nos ajudar a nos despojar, na nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, situações que você gostaria de ficar livre e não sabe como. Tem situações na sua vida que você gostaria de ficar livre? Por exemplo, amargura, ressentimento, dor. Você gostaria que Deus tirasse tudo de ruim dentro de você? Quantos gostariam? Deixa eu ver. Mas vou dar uma boa notícia para você. Deus não vai tirar. Porque não foi Ele que colocou. Olha que interessante. Tem coisas na nossa vida que não foi Deus que colocou. A gente passa por situações, circunstâncias, e a Bíblia diz que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Nós somos marcados na nossa vida por várias situações, circunstâncias. Por exemplo, rejeição, falta de perdão. Todos nós passamos por situações de rejeição. Quantos aqui já foram rejeitados? Quantos aqui já foram magoados por alguém? Ixi. Quantos aqui já magoaram alguém? Então, essas coisas todas vão impregnando a nossa alma, as nossas emoções, nossos sentimentos. E esse encontro é justamente para quê? Para nos ajudar a lidar com as situações e ficar livre. O que eu digo para vocês, meus irmãos, passa anos e entra ano. Se você não se posicionar em relação a algumas coisas, você vai literalmente fazer as mesmas coisas. É verdade ou não é? E diz aí alguém que é uma loucura você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por exemplo, tem coisa que aconteceu, ficou lá no passado. Não vai voltar. Não vai mudar. E nós ficamos no passado esperando coisas novas. Não espere coisas novas do passado. Está claro isso? Alguém vai falar, pastor, mas por quê? Porque o passado é conhecido e imutável. O passado não muda. O que muda agora são as atitudes suas hoje, as decisões que você toma hoje, que vai mudar o futuro. Amém? Então, não espere
Eu não espero, eu tenho essa consciência, Deus já abriu minha mente. Eu não espero nada do passado mudar. Por quê? Porque é passado. Eu não consigo voltar. Alguém consegue voltar no passado? Me ajuda. Hã? Alguém consegue voltar no passado? Ai, como eu gostaria de uma máquina do tempo, voltar quando eu tinha 15 anos. Você não consegue. É daqui para frente. Diga comigo, daqui para frente. Por isso que Deus quer trabalhar na nossa alma, nas nossas emoções, para tirar coisas que ficaram no passado, para você poder avançar. Então, tudo começa pelo novo nascimento, né? No espírito do homem. E lá em Ezequiel 36, 26 e 27, fala claramente o texto que fala sobre Deus nos dar um coração novo, colocar dentro de nós um espírito novo, tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ezequiel 36, 26 e 27. Se puder colocar esse texto, por gentileza. Só para a gente poder ler. Se puder projetar na televisão ali também, eu agradeço. Eu consigo visualizar melhor. Tá bom? Você está procurando. Anota esses textos, irmãos. Vocês vão receber isso no boletim. Mas é importante você reforçar isso aí no seu coração, para que você possa estar pensando, raciocinando e levando isso de uma maneira mais profunda no seu coração. Acharam? Vamos ler juntos esse texto? Você pode ler comigo, por gentileza? Lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Olha que bonito isso. Verso 27. Porei o quê? Porei o quê? Meu espírito. Vamos lá. No interior de vocês e... Olha que interessante. Porque Deus está dizendo aqui, ó. Porém, o meu espírito no interior de vocês. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue obedecer a Deus. Enquanto não tem uma experiência real com Jesus, e o Espírito Santo começa a agir, as pessoas não conseguem obedecer. Vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. Aí vai lá para Romanos 7 e vai falar, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Porque precisa do Espírito Santo no interior de vocês. E os levarei a agir segundo os meus... Ou seja, você vai ler a Bíblia, você vai ler a palavra de Deus, a palavra vai vir como uma revelação. Porque é o Espírito Santo que está revelando ao seu coração. Está claro isso? E a partir dessa revelação, você consegue obedecer fielmente às minhas ordenanças. Por quê? Porque você ganhou um coração novo. Por isso você vai ver sempre... Até que haja uma mudança, haja um milagre, haja transformação. Você vai ver 100 pessoas chamadas cristãs, tendo uma atitude na igreja e lá fora agindo de maneira diferente. Amém? É claro isso? Então, quando você tem a experiência do novo nascimento, você tem essa experiência de mudança. Por isso que esse ambiente do mover, do agir de Deus, ele é importante porque nos leva a ter uma experiência que muitas vezes você não tem num culto normal. Quando a gente tem um encontro lá no Vida Vitoriosa e tem o tempo lá do batismo com o Espírito Santo, é um derramar de Deus, é algo poderoso. Quantos já foram? Foi bom ou não foi? É por isso que eu não perco nenhum encontro, eu vou em todos. E eu quero receber, eu fico ali, eu quero mais de Deus para a nossa vida. E nesse encontro, para presente nosso, o Flavião vai estar lá também. Demênio Matarazzo. Olha que gostoso, que presente, né? Se você não fez, agora você vai fazer inscrição, né? Vai ser um mover muito forte. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando você dá liberdade para ele agir, ele age.
Olha que interessante. Nós vamos chegar nesse ponto aqui que é importante. Se você não der liberdade para o Espírito Santo agir, ele não vai agir. Ele é um gentleman. Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Tem muitas vezes que ele bate aqui na porta do coração e tem área que a gente fala assim, essa área aqui, ele não pode agir. Nessa área aqui ele não pode entrar. É onde nós vamos entrar para falar agora sobre essas questões. Então, esse novo homem precisa expressar através da sua alma e corpo. E para isso a alma precisa estar totalmente livre para expressar a nova vida que recebemos. Está claro isso? Então, espírito, alma e corpo, caminhando aí na projeção. A salvação que Jesus nos trouxe é para o espírito, para a alma e para o corpo. É completa. Tem pessoas que, quando tem uma experiência real com Jesus, ele é literalmente curado no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções. Tem pessoas que se jogam mesmo para dentro e falam, Senhor, muda tudo, eu quero mesmo mais de Deus. E vai deixando e vai se libertando. Fica mais fácil. Tem pessoas que literalmente, Jesus já faz a obra e cura tudo. Essa pessoa já sai proclamando, sai falando, quer falar para todo mundo. É assim, então eu quero. Essa pessoa tem mais facilidade. Tem pessoas que não, isso aqui não, essa área aqui eu gosto tanto. Isso aqui eu não queria mudar não, Jesus. Isso é um pecadinho que eu gosto tanto. Só que esse pecadinho que você gosta tanto, ele pode ser um alojamento do diabo. Pode ser ninho de Satanás. Isso é muito sério. Então, caminhando aqui, a alma é a sede da nossa mente, nossas emoções e da nossa vontade. Tem coisa que quando você vem para Cristo, você vai literalmente abrir mão da sua vontade, das suas emoções e dos seus sentimentos. Eu não fico, já fiquei muito, eu não fico, eu preciso sentir para fazer. Tem coisa que não dá para sentir, não. Eu passei a semana inteira, literalmente, debilitado fisicamente. Eu queria me esforçar mais no sentido de dar mais respostas, mas o meu corpo físico não obedecia. Então eu tive que me render. Mas no meu espírito, não. Ele continuou ativo. Continuei orando por pessoas, abençoando pessoas, que fisicamente eu não tinha condições. Mas o meu espírito estava literalmente ativo e agindo como Deus queria que agisse para a glória do Pai. Então, espírito, alma e corpo, a nossa alma, a nossa mente, nossas emoções precisam ser trabalhados. Não é normal algumas coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Às vezes um desânimo exagerado para as coisas do reino. Quando são coisas que não é diretamente do reino, nós estamos hiperanimados. Alguma coisa está errada. Como estou entendendo? Amém? Quando há um silêncio assim, um amigo meu disse que o povo está comendo. Então eu acredito nisso também. O que impede a vida de Cristo fluir? Causas exteriores atrapalham, mas não impede. O poder de Cristo em nós é maior nas tribulações. Amém? Ismael falou aqui, não sei se foi profético ou não, mas ele falou que para alguns a batata vai assar. Viu que ele falou que vai apertar algumas coisas e tudo mais? Mas não é. E quanto mais aperta, mais a gente busca. É verdade ou não é? Quantos pode confirmar isso? Os momentos que mais você buscou a Deus ou busca a Deus é o momento que a coisa está apertando. Então, glória a Deus por isso. Porque o reino de Deus não é um reino de passeio, de flores. Jesus falou que nós teríamos o quê? O quê? Aflições. Tem irmãos aí no mundo todo estão perdendo literalmente o pescoço. Alguém da sua família já perdeu o pescoço? Ainda que você queria arrancar o pescoço de alguns, né? Mas não perdeu ainda, por causa do Evangelho. Mas por causa do Evangelho, muitas vezes, nós somos podados por várias situações. Por causa do Evangelho, vão falar mal de você. Por causa do Evangelho, do seu posicionamento, não vão aceitar o seu posicionamento no Evangelho.
vão falar mal, vão criticar você. É verdade ou não? Agora, se você quiser ser, como é que chama? Andar de bem com todo mundo. Saiu aqui. Eu volto. Estava muito empolgado. Pronto, encaixei. Encaixei, filho. Obrigado. Aqui estavam alguns dormindo, acordaram. Brincadeira. Então, por causa do Evangelho, você vai ter que contrariar algumas situações. Agora, se você quer andar de bem com todo mundo, daqui a pouco você está andando de bem com o diabo também. Porque você não quer contrariar ninguém, o Evangelho contraria as pessoas. Contraria ou não contraria? O Evangelho vai te contrariar. Dessa boa notícia para você, Ricardo. Viu? Se ninguém te avisou, deixa eu avisar você que o Evangelho vai te contrariar. Amém? E pode ser que ele usa o irmão que está do seu lado. É ou não é? Para pegar no seu pé, para chamar você para a igreja. É assim mesmo. Todo mundo gosta? Não. Na sua casa, quando você pega no pé do seu marido, do seu filho, eles gostam? Não. Tem alguns que ficaram hoje para assistir o jogo. Não ficaram para assistir o jogo hoje do Palmeiras, São Paulo? Ficaram. Eu conheço um monte aqui de homens que ficaram em casa hoje para assistir o jogo. Não dá vontade de abraçar esses irmãos fortes? Nem vou falar nada, né, filha? Nós sabemos. Mas vamos em frente. Eles estão assistindo o culto e o jogo ao mesmo tempo. Eles são uma bênção, eles conseguem. O que impede, então, né? Restam as causas interiores. Aliás, aqui está escrito resta, mas essas causas interiores estão dentro de nós ou não estão nas outras pessoas. E são fortalezas. Estão dentro de nós, não estão nas pessoas. Presta bem atenção nisso. Porque a nossa tendência é sempre transferir para os outros. Não é verdade ou não é? A gente sempre transfere para os outros. Experiência, ela é individual. Salvação, ela é individual. Nós vamos colocar isso dentro da cabeça de cada um. Dos filhos, das filhas, dos pais, dos maridos. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Eu me enganava quando eu era menino. E falava assim, o pessoal falava assim, você é crente? Eu falava, não, meu pai é pastor. Eu falava isso, Alex. Meu pai é pastor. Eu ficava na barra do meu pai. Até o dia que eu descobri que Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Todos vão precisar passar pelo processo de novo nascimento. Quantos? Todos. Por mais bonitinho que seja, precisa nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Vou correr que o Ministério Infantil já apontou ali já. Bora lá. O significado de fortaleza, pelo dicionário Strong, significa fortificar, pela ideia de manter fora de perigo. Castelo forte, fortaleza, um lugar seguro, firme. Segundo, qualquer coisa que alguém confia. Só que ficou muito forte. Tudo que você coloca a sua confiança, que não é Deus, torna-se uma fortaleza. Tudo que você coloca a sua confiança, em que não é Deus, torna-se uma fortaleza. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso, já viu isso muito no mundo, eu preciso relaxar, então eu vou tomar uma bem gelada, porque eu preciso relaxar. Eu vou tomar um vinho, vou fazer, porque eu quero relaxar. Essa expressão e essa atitude está dizendo o seguinte, que a sua confiança está nisso. O melhor descanso para um crente está em Deus. Se a sua confiança está no dinheiro, aí está a sua fortaleza. Se a tua confiança está no casamento, está nos relacionamentos, ali está a sua fortaleza. Então é nisso que se torna a sua fortaleza.
a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. Em quem? Em Deus, o nosso Pai. Terceiro ponto aqui, dentro do segundo ponto. Os argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião. O que significa isso? Pessoas que se esforçam para manter a minha opinião. Já ouviu gente falar assim, não? Isso aí, mas a minha opinião, isso é uma fortaleza. É um sofisma, é um engano. Tem pessoas que querem prevalecer por causa da sua opinião. E tornam-se uma fortaleza. Se a sua opinião não estiver baseada nas Escrituras, é uma fortaleza. Grave isso no seu coração. Pode ser que você vai precisar abrir mão da sua opinião para você ser feliz. Você vai ter que abrir mão da sua opinião para deixar Deus agir em você, no seu espírito. Eu conheço um monte de gente que, por causa da sua opinião, está fora da igreja hoje. Foi só uma desculpa. Porque não teve uma experiência real com Jesus ainda, mas vai ter. No nome de Jesus. Então, defendê-la contra o seu oponente, isso é um sofisma. As fortalezas em nossa alma. Uma fortaleza é um raciocínio falso, um sofisma, um argumento falso formulado de propósito para induzir outro ao erro. Algo que parece, olha só, algo que parece verdade, mas não é. Que nos engana e nos mantém presos. Falava com o Ismael hoje. Eu preciso vigiar meu coração, ele precisa vigiar o coração dele, para as coisas que parecem, mas não são. A Bíblia fala sobre isso. Tem pessoas que têm aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Aparência. Nós temos que tomar cuidado, temos que discernir isso. Pessoas que ficam presas, pelas mentiras que parecem verdade, presos ao pecado, presos ao passado, escravizados às ideias do diabo. A vida cristã não pode fluir. E aí o texto que eu gosto muito, 2 Coríntios 10, de 3 a 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As pessoas não vão se levantar contra você. As pessoas vão se levantar contra o conhecimento de Deus. Elas vão se levantar contra a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra seres humanos. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Para eu ter vitória, eu preciso pegar todo o meu pensamento e levar à obediência de Cristo. Mesmo que eu não quero, eu preciso inclinar meu coração à vontade de Deus. Quantas pessoas você conhece que sabe que estão erradas na sua vida, mas elas não conseguem sair. Por quê? Porque existe um sofisma que as prende àquela situação. Nosso papel não é julgar ninguém. Nosso papel é orar a Deus para que Ele nos dê palavra de conhecimento, palavras de fé, para ajudar as pessoas a sair daquele sofisma. Isso é espiritual, irmão. É aqui na mente. E nós nunca lutamos tanto nessa era que nós estamos vivendo como estamos lutando hoje. Verdade ou não é, Rodrigo? Para quem é da era dos 1980, 85, 86, que houve um mover de Deus aqui no Brasil em particular, as pessoas se convertiam, mudavam-se de uma maneira tão rápida. E o detalhe, a gente não tinha as informações e ferramentas que nós temos hoje. É verdade ou não é? Nós não tínhamos celular, não tínhamos tantas informações, tantas mensagens até negativas, que vai tomando a mente.
Não tínhamos tanta ideologia que nós temos hoje. Hoje é tudo escancarado. As famílias muitas vezes não sabem o que fazer, porque é espiritual. Por isso a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades do mal, e que a gente vai vencer com jejum e com oração. Jesus disse, setas castas só saem com jejum e oração. Por isso eu quero recomendar aos líderes, irmãos, que vão no Encontro Vida Vitoriosa, e que vão viver esse momento conosco também, guarda o seu coração, vigia, fuja das contendas, fuja das brigas, consiga discernir quando alguém está tentando tirar a sua paz, para você ter uma atitude fora do espírito, né? Você entra na carne e a pessoa fala assim, tá, você vai para o Encontro Vida Vitoriosa servir lá desse jeito? É assim que você vai cantar lá? É assim que você vai orar pelas pessoas? O diabo vai usar muitas vezes dentro da sua própria casa. É vigiar. É não dar bola. É esse momento que você vai literalmente discernir no seu espírito os dados inflamados do maligno. Amém? Os irmãos do louvor, pode chegar. Nós vamos avançar aqui. E só para você anotar, não vou explicar esses textos, mas diz aqui, exemplos de fortalezas. Se você estiver anotando, se você puder fixar os seus olhos aqui. Temperamento explosivo, dificuldade de perdoar, avareza, orgulho, incredulidade, inveja, medo, insegurança, depressão, murmurações, vícios cibernéticos, pornografia, comportamentos que limitam o crescimento espiritual, a inconstância e a indecisão. São fortalezas. Se você identifica essas situações aí no seu coração, ou você conhece pessoas que precisam ser ajudadas, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar essas pessoas. Amém? Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar essas pessoas. Eu vou mandar aqui para a minha lista de transmissão, eu vou mandar todos esses slides para vocês, hoje à noite ainda, para você ter. Aí no último slide, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Você pode dizer comigo? As armas das nossas milícias são poderosas em Deus. Pode pular para o último, por favor. Esse texto já li. Quais são as armas que Deus oferece? Qual que é a primeira? Qual que é a primeira? Oração. A segunda? Palavra de Deus. Terceira? Jejum. Depois, confissão, reconhecimento. Porque se a gente não reconhece que precisa, como é que Deus vai operar em nós? Você pode estar ouvindo tudo isso aqui, mas se você não pedir para o Espírito Santo revelar para você, por mais bonitinho que você seja, por mais crente que você seja, se você não pedir para o Espírito Santo revelar, você pode conviver e viver com sofismas a vida toda e não conseguir avançar. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E o melhor, e eu posso dizer que o melhor e o pior estágio da vida cristã é o estágio que eu chego. Que o Ismael chega, que o Ayrton André chega. Porque a gente pode chegar no estágio e falar assim, eu não preciso de nada disso. Falei com o Ismael ali hoje. Mas, Ismael, por gentileza, me ajude. Se você vê nas minhas falas, na minha atitude, no meu comportamento, situações que não condizem, você tem liberdade para me falar e me contrariar. Eu preciso disso. Se você não tiver um irmão que fale o que você precisa mudar, contrate um inimigo. Ele vai falar tudo para você. Pague para o inimigo falar. Mas eu gosto que o Ismael ele tem coragem.
Ele é magrinho assim, mas ele tem coragem. Ele fala. Ele não tem medo, não. É porque ele me ama. Eu prefiro alguém que faça feridas em mim por causa do amor do que tapinha nas minhas costas. A Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, do que o beijo encoberto daquele que odeia. Pastor, eu te amo. Pastor, eu te amo. Pastor, eu te amo. E nas minhas costas está fazendo tudo o contrário. Que amor é esse? Que amor é esse? Pastor, eu te amo. Mas fala nas costas, faz o contrário. Isso é amor? Não. Eu gosto de quem fala na minha cara. Vai doer. Eu não vou aceitar muito, não. Mas eu quero que fale a verdade para mim. Amém? A gente gosta de ouvir a verdade? Gosta? Hã? Um barbudo ali, com cara de bravo. É você mesmo. No meio aqui, como é que você chama? Hã? Juari. Só falei que era cara de bravo e já deu risada já. Juari? Né? Juarez. É Juari. Quem falou Juarez aí? Vocês estão me induzindo aí, gente. É Juarez o nome do homem. Né, Juarez? Tá vendo, filha? Olha o que tá fazendo comigo. É Juari. Qual o nome dele? Juari. Qual o nome dele? Juari. Você vai pagar pizza para quem? Juari. Pronto, já ganhou até pizza, Juari, hoje. Não é verdade, meu irmão? A gente não gosta de ouvir a verdade. Mas quando a verdade é dita com amor, é diferente. É diferente. Porque as pessoas sabem que você está falando com amor. Porque não tem interesse. O pior é a gente não falar para as pessoas a verdade, porque a gente tem interesse nelas. Deus me livre. Eu vou usar uma expressão aqui, vou usar a melhor possível. Eu não tenho nada preso com ninguém. A minha vida não está presa com ninguém. Não devo nada para ninguém. A não ser o amor. A não ser o amor. Por isso eu posso falar a verdade até mesmo para aqueles que podem ter mais recursos, podem ser mais influentes. Eu não tenho problema nenhum nisso. Nem para mais alto escalão ou mais baixo. Por quê? Porque eu estou aqui, na verdade. Em amor. Então não tenho problema nenhum em falar a verdade em amor, seja para quem for. Por quê? Porque foi assim que eu fui ensinado. E andar na verdade. E se eu erro, eu peço perdão. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer e pedir perdão. Isso é nobre. Já fiz isso muitas vezes, até para as crianças. Até em casa, eu faço isso, muitas vezes. Amém? Deus quer que você rompa. Venha romper. No nome de Jesus.